Hello, hello! Vocês estão animados? Eu estou muito animada para essa live hoje. Vou até deixar meu script aqui bem aqui arrumadinho na minha frente para não ter problema. Estou animadíssima para essa live aula, tá? Então, live aula, eu não fico aqui prestando atenção nos comentários, mesmo porque essa live aula depois vai para os meus assinantes no Hotmart, tá? R$37 por 6 meses. E eu não tô aqui para vender assinatura, não. Eu tô aqui para te ensinar algo, para falar sobre autoconhecimento, que você vai falar assim, minha nossa, mas valeu cada minuto dessa aula, mas valeu cada centavo se você estiver no ambiente do Hotmart dessa assinatura. Como eu sei que você é bonzinho, você vai aí compartilhar para as 10 primeiras pessoas que estão sofrendo, que não conseguem, que você vê que está num relacionamento tóxico, que você vê que está num relacionamento, que a pessoa está ansiosa, que a pessoa enfia os pés pelas mãos, mas não consegue romper, tá? Então faz isso aí, já compartilha. Bom, vamos lá. Preparados? Por que é tão difícil romper, mesmo nos sentindo o inimigo da relação? O que isso quer dizer? Mesmo sentindo que você está afogando a relação. Mesmo sentindo que parece que é você que é o errado da relação. Mesmo sentindo que você está um tempão insistindo na intimidade para melhorar e você sai como o chato da relação. Por que mesmo diante desse cenário, sendo chato da relação, sendo a pessoa que afoga o outro, né, você ainda insiste? Acontece, primeira coisa, se fosse você, não vai ser longa essa aula, será relativamente curta, mas eu ficaria até o final. O que acontece? Esse é nosso cérebro e preste muito bem atenção. Existem dois mecanismos predominantes que fazem com que você fique apegado a essa relação, mesmo você sendo criticado, mesmo você sendo chato da relação, mesmo você fazendo de tudo e ainda por cima, né, passar como um inconveniente. Você não aguenta mais, mas fica. Porque preste bem atenção, primeira coisa, quando o sistema de apego, ele, para sobreviver, a gente precisa se apegar a um ser humano que vai cuidar da gente. Então é um sistema muito forte, muito rico, com um vínculo repleto de riqueza de detalhes. E ele faz uma coisa lindamente, que é justamente para você não se perder do outro ser humano que está cuidando de você, que é o seguinte: o cérebro, quando a outra pessoa, você sai de perto de uma outra pessoa, quando a quem você para de ser cuidado, ativa, né? E é mais ou menos aqui, ó, nessa região aqui do cérebro, ativa o quê? Ativa a sua dor física. E aqui, os ansiosos logo vão se reconhecer. O que acontece? Como esquema de sobrevivência, o que o teu corpo, o teu cérebro, racionalmente, você olha para essa relação, então o cérebro aqui, né, do córtex pré-frontal, ele tá resolvendo a situação, ele tá dizendo assim, você tá doido? Faz sentido nenhum. Olha como é que a pessoa te trata, olha como é que vocês se tratam, pelo amor de Deus, vai viver a sua vida, né? Olha aqui, ó, a gente faz isso, você pega tal coisa e pega tal coisa, vocês dividem aqui e tal. O córtex pré-frontal já tá com tudo resolvido, né? Então o cérebro racional tá com tudo, ó, esquematizado. Mas vem de nosso amigo cérebro emocional, que fala assim, não, pelo amor de Deus, vai ser muito difícil, né? A gente estabelecer uma conexão primorosa, que é o amor, que é a conexão e tal, isso vai dar muito trabalho. E outra, lá eu tenho uma informação desde primitiva de que se você ficar sozinho vai ser muito mais difícil de você sobreviver. Então o que ele faz neste corpo emocional, nessa região, também é a região que gera dor física. É muito pertinho. Então o que acontece? Os ansiosos vão saber muito bem o que eu estou dizendo. O simples fato de pensar que o rompimento está prestes a acontecer, eles sentem uma dor
Deixa eu pegar aqui o Rodolfo para mostrar para vocês. Uma dor aqui, cadê o... É aqui, ó. Uma dor profunda na boca do estômago. As pernas ficam bambas e doem. Essa região aqui da lombar, tem pessoas que travam a cervical aqui, elas não conseguem andar. Tem mulheres, principalmente, que entram com uma crise de enxaqueca delas não conseguirem levantar. Outras têm como, literalmente, tirar do chão delas, nessa decisão das pessoas, tem o que? Crise de labirintite. Ou seja, um esquema físico muito poderoso de sobrevivência é ativado antes de você tomar a decisão. Tudo isso no campo subjetivo. Só que ele reverbera no campo físico. Em forma de quê? Numa sintomatologia que vai gerar dor. Olha que esquema riquíssimo. O ser humano é uma coisa bela. Só que não é belo lidar com isso, não é verdade? Então, este esquema poderosíssimo de preservação faz com que você se preserve nessa relação que para o nosso cérebro, né, racional, não tem nada de racional, não tem nada de saudável, tá? Então, este é o primeiro esquema. Você que está chegando agora, nós estamos falando por que é tão difícil de romper, mesmo no sentido inimigo da relação. No primeiro momento, a gente vai falar sobre esses esquemas. Num segundo momento, né, eu vou trazer para vocês um experimento que fizeram com ratinhos, para vocês entenderem o que acontece com vocês. E no último momento, óbvio, né, vem as estratégias de desativação que você pode começar a iniciar para você romper o sofrimento. Eu não falei a palavra relacionamento, isso é muito importante, para romper o sofrimento, ok? Então, se você não vai ser longa, ficaria até o final. O segundo esquema muito poderoso é o seguinte: as lembranças dos poucos momentos de prazer se sobressaem aos muitos episódios de constrangimento, de dor, de consternação. Então, esse esquema físico, ele é retroalimentado por esse esquema subjetivo, que é o quê? As lembranças, as famosas migalhas de pequenos prazeres, né? Ou foram vários prazeres, pode ter sido vários momentos de êxtase, muita gostosura, só que também foram muitos momentos de extrema inconveniência, mas esses momentos são esquecidos. Eu me apego a esses momentos de prazer e só eles passam a fazer parte da minha realidade, que é exatamente parte riquíssima, né, desse conjunto, dessa construção do nosso cérebro emocional para te manter naquilo que ele prefere, que é o que ele conhece, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Me manda coraçãozinho aqui para eu entender se eu estou no caminho. Bom, considerando o poder do apego, vamos voltar a uma coisa muito importante. Vou trazer aqui para vocês um experimento que o Dr. Myron Hoffer, ele fez um experimento muito bacana. Eu gostaria que você prestasse atenção sobre o que acontece com você no esquema do apego, tá? Então vamos lá. Tá fazendo? Oi, Rodrigo, tem consultorando o meu aí. Bom, primeiro é o seguinte. Myron conseguiu provar uma coisa muito interessante. Preste atenção nesse experimento. O que ele fez? Ele experimentou separar o filhote da sua mãe. E quando ele separava o filhote da mãe, ele observava algumas situações fisiológicas. Vou trazer para vocês aqui, até anotei para não esquecer. Primeira coisa, a atividade dele, né, a atividade física, né, de proatividade, vamos colocar a nossa boa vontade, a nossa força de vontade, que seria força de vontade para viver do ratinho, caía.
Uma segunda coisa caía também, que era o seu ritmo cardíaco. Então o ritmo cardíaco dele desacelerava. E o terceiro item era o seguinte, os hormônios do crescimento também desaceleravam. O que eles fizeram? Para cada item desse, eles fizeram uma manipulação para o que? Substituir movimentos da mãe. Então o que eles fizeram? Eles aqueciam os filhotes, né, para melhorar esse vigor dos filhotes diante da vida. Eles alimentavam o filhote, né, até eles ficarem com a barriga cheia. Isso dava uma sensação de acolhimento, o ritmo cardíaco melhorava. E eles acariciavam o pelo, né, para lembrar a questão da afetividade, né, das lambidas que a mãe rata daria. E o hormônio do crescimento também era ativado. Ou seja, várias circunstâncias para suprir a ausência da mãe. O que acontecia? Agora preste muito bem atenção. Vocês viram que para aquelas situações fisiológicas, né, eles precisavam para cada uma trazer uma situação. Todas essas situações fisiológicas, ou seja, a falta de vontade, batimento cardíaco diminuído, né, e o hormônio do crescimento, tudo isso era resolvido quando o filhote encontrava a mãe. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção que você está prestes a descobrir. O encontro com a mãe supria todas essas necessidades fisiológicas. Por que, preste bem atenção, o ansioso vai saber muito bem do que eu estou falando. Quando ele está prestes a perder um relacionamento com essa sensação contínua, ele para de fazer tudo na vida dele e ele só consegue pensar na relação. Por quê? Com essa pessoa aceitá-lo na vida dele, vai resolver e suprimir toda essa gama de sensações esquisitas que ele está sentindo. Que não é somente né? Oi, voltou. Vocês estão me ouvindo? Porque temporariamente a minha internet ficou ruim. Só me dá aqui um likezinho para eu entender que vocês estão aqui comigo. Vocês estão aqui comigo? Repete. Vou repetir. Repito. Agora sim? Agora voltou? Só preciso saber se vocês estão comigo. Eu vou repetir. Falhou um tempo. Tá, beleza. Travou. Então tá bom. Vamos lá. É o seguinte. O que acontece? O encontro com a mãe rata supre todas as necessidades fisiológicas do rato apenas com o encontro. Agora preste bem atenção. O que o ansioso, o apegado ansioso faz e é que ele vai se reconhecer? Ele coloca a relação, este encontro, né? Este pertencimento na vida do outro com o qual ele está apegado, como o grande foco da sua vida. Por quê? Porque vai resolver essas questões fisiológicas e não somente questões fisiológicas, mas também questões cognitivas, subjetivas, né, que foram subproduto de toda aquela relação onde ele estava querendo a conexão, mas escorregava pelos dedos. Ou seja, é por isso que chegam pessoas aqui para mim no setting terapêutico falando Dona Ana, né? Aí pode parecer até machista e ele mesmo falou, desculpa o comentário machista, mas eu tô parecendo a mulher da relação. Eu não consigo parar de pensar na pessoa. Por quê? Porque se essa pessoa aceitá-lo, se essa pessoa recebesse na vida, ia parar toda aquela gama de situações horríveis. Ou da mulher, Dona Ana, eu não sei mais o que eu faço. Daqui a pouco eu vou ser mandada embora. Porque eu era isso, eu fazia isso, eu tenho meta de venda, mas eu não consigo mais voltar ao status quo porque eu só consigo pensar nessa pessoa. Essa pessoa fala que está... se essa pessoa
fala pra mim que vai dormir e eu vejo lá que ela tá online, seja no Instagram, seja lá, pronto. Ela tá conversando com uma outra pessoa e já tá me traindo, aquilo já gera uma sensação horrível, eu já não durmo, já começo a pensar várias coisas. Mas eu tenho uma vida para viver. Aí eu passo a noite sem dormir e no outro dia eu só vou me acalmar se a pessoa falar um bom dia. O encontro, que inclusive hoje com a tecnologia pode ser apenas uma mera resposta de mensagem dentro de um tempo determinado, que você determinou dentro de você para ser aceito na vida da outra pessoa. Não é apenas um encontro físico, não é, mas é uma aceitação, um pertencimento na vida do outro. Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? Isso é que eu estou falando, é visceral, é mais forte. E isso não escolhe classe econômica. Porque vem aqui no meu setting terapêutico, eu atendo pessoas poderosíssimas, que movimentam o PIB brasileiro. E não tem nada a ver com isso. É mais forte, porque o sistema de apego é extremamente poderoso. Foi necessário que fosse poderoso para que você conseguisse sobreviver. Porém, trouxe danos colaterais quando ele é vivenciado, quando ele é experienciado nas extremidades, nos polos, seja ansioso ou de forma evitativa. Bom, se a dor, agora preste bem atenção nessa afirmação, se a dor acaba em segundos, quando a pessoa responde dentro do tempo que você determinou, se a pessoa aceita seu convite para sair, se a pessoa, naquele dia foi mais carinhoso, atencioso e instantaneamente acaba a sua dor. Instantaneamente você volta a trabalhar. Instantaneamente você volta a ter vida. Instantaneamente você manda tudo aquela meia dúzia de e-mails que estava tudo parado do dia anterior. Vum! A vida floresce. Lembra do ratinho? O hormônio do crescimento, volta. O batimento cardíaco volta. A vontade de viver volta. E daí o ansioso se dá conta, tristemente, que precisa da presença do outro, da validação do outro, para poder ter boa vontade para exercer as coisas da vida dele. E ele percebe que está vivendo uma idolatria, de um idolatrar de uma relação. E não é culpa do outro. Não adianta, os meus consultorandos precisam e eles sabem, eles ficam bons em não culpar o outro. Porque o outro está vivendo o seu próprio drama pessoal. O outro está lá no seu próprio, o evitativo está lá vivendo o drama dele de ser um bom profissional. Porque isso é a obsessão dele, porque ele não gosta de viver a intimidade. É uma realidade dura de se ouvir, mas é o que é. Eu falei que a live ia ser curtinha, mas impactante. E eu sinto no meu coração, que essa live aula precisava chegar até você. Bom, quando é, dona Ana? Então quando é que isso acaba? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu vou perder o meu emprego. Eu tô perdendo a minha sanidade. Eu tô perdendo minha sanidade porque eu não durmo mais. Porque eu entro, fico stalkeando story. Porque eu entro, eu não tenho mais vida. E o pouco de vida que eu tenho é para receber as migalhas que o outro tem a me oferecer. E eu me calei, eu nem tô cobrando mais, porque o pouco que eu tenho ainda é que alimenta dentro de mim o pouco de energia que ficou. Isso é muito triste. Sabe quando é que isso acaba? Quando, preste bem atenção, quando todas as células do seu corpo desligam. E quando é que elas desligam? Quando é que elas saem do modo sobrevivência? Porque você está sobrevivendo, você está numa luta
por este relacionamento. Isso acaba quando todas as células do seu corpo entenderam que não dá mais para ficar nesse estado de luta por um relacionamento, porque o relacionamento, né? Porque essa possibilidade de união foi toda esgotada. E aqui, preste bem atenção, alecrim dourado. A possibilidade de união com a qual no formato você estabeleceu. E aqui, por que eu preciso deixar muito claro? Porque muitas vezes nós queremos ter uma parceria, mas nós não queremos pagar o preço de ser parceiro. E parte da parceria, importantíssima, é o seguinte: primeira coisa, precisa ser apaixonado pelo tédio. O ansioso tem aquela coisa, né, de sempre borboletas no estômago e tal, e não pode cair da rotina. Rotina é uma maravilha para relacionamento saudável duradouro. Você fica seguro do que esperar. E a segunda coisa é o seguinte: para que o amor se estabeleça, eu preciso aceitar o outro exatamente como ele é. As pessoas falam assim, dona, do jeito que você fala, a impressão que dá é que a separação sempre é o melhor caminho. Essa é uma informação que está na sua cabeça. Porque talvez você esteja tão esgotado, ou isso que eu te falei, se apaixonar pelo tédio e aceitar a pessoa como ela é, seja algo inadmissível para você. Porque eu não falei que você tem que romper o seu relacionamento. Eu falei que, e aqui eu vou afirmar, é importantíssimo que você rompa o relacionamento que você tem de você com você mesmo em relação à idolatria de se sentir amado, visto e desejado apenas com a ativação do outro. Isso é muito importante. Bom, é o seguinte: devido a todo essa problemática, o ser humano, que não é bobo nem nada, ele começa a ir atrás de solucionar esse problema, né? E daí ele começa a cair aqui nas lives da Dona Ana, ele começa a assistir vídeos sobre apego ocioso, e daí ele pega o vídeo do apego ocioso e fala assim: Jesus, sou eu, Ave Maria, Mãe José, eu não quero mais viver isso, minha Nossa Senhora. Aí o algoritmo entende. Aí o algoritmo vai te dar tudo quanto é vídeo só falando: não receba migalhas, você está afogando o relacionamento, aceite o outro como é, o evitativo é autossuficiente. Inclusive foi por isso que você parou aqui, né? Bom, o ser humano começa a fazer o quê? Ele começa a fugir, mas aí, ao invés, ele estava lutando, não funcionou. É um mecanismo de sobrevivência. O que ele começa a fazer? Como ele está exausto, ele começa a fugir. E aqui não é que está errado, tá? Eu não gosto de falar sobre certo e errado. São estratégias. Estratégias são estratégias, ponto. Ok? Nessa fuga, ele vai trazer o quê? Lembra que ele quer acolhimento? Lembra que, no ratinho lá, na falta da mãe, os cientistas deram para cada probleminha, eles resolveram de alguma forma? Lembra? Para falta de atividade, eles melhoraram a temperatura ambiente. Para batimento cardíaco, deixavam o alimento, a barriguinha bem cheia. E depois, né, o crescimento, o hormônio do crescimento, eles acariciavam para ele se sentir amado e melhorar toda a produção hormonal, inclusive o hormônio do crescimento. Lembram disso? O que acontece? Você não vai ter ninguém lá, né, te entregando essas coisas. Aí, mas você vai se alimentar de conteúdo, você vai começar a movimentar a sua rota de fuga, você vai começar a desenhar a sua rota de fuga, porque aquilo está te gerando muito sofrimento. Primeira coisa, você vai estabelecer sistemas de acolhimento. Sem perceber, você começa a querer se sentir acolhido. Então, você vai curtir aqueles vídeos, né, que te acolhem.
olha, saia desse relacionamento, se valorize, né? Ou então, isso tem saída, isso começa a te dar uma luz no fim do túnel, sistema de acolhimento. Uma outra movimentação que você pode fazer, você pode começar, tem aquele super amigão, aquela super amigona, né? E você aos pouquinhos, né, vai trazendo a situação e aquele super amigo, aquela super amiga, né, vai fazer uma coisa maravilhosa. Ele vai sempre te lembrar das situações ruins. Porque como você contou tudo, e daí você lembra que o sistema de apego é muito poderoso e você vai ficar preso às coisas boas que liberaram prazer, o amigo vai falar assim, tá, e você esqueceu. Você esqueceu do dia que você bateu aqui chorando, porque ficou esperando mandar mensagem, passou 48 horas e nada, né? Então, quando o amigo faz isso, ele se sente o que? Visto. Né? Há alguém se preocupando com ele, alguém que está lembrando das ações dele, tá? Bom, outra coisa também, principalmente, né, os bons de garfo amam fazer um outro sistema de fuga, um bom alimento que lembra a infância. E daí os doces, né, são os mais, acabam ser os doces e os gordurosos, né, as frituras, passam a ser um grande sistema de acolhimento. Porque não só lembro, né, do acolhimento materno, paterno ali da infância, onde eu tinha onde recorrer no meu desespero, como também do prazer imediato que esses alimentos dão. Mas não é só o alimento. Existem outras estratégias de prazer imediato, né? Que é o próprio álcool, a pornografia, compras, muitas compras, né? Algumas pessoas drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, eu passo a tomar remédio para dormir, a ter remédio para levantar, eu fico totalmente dependente disso. E, inclusive, né, pelo menos isso faz com que eu volte a trabalhar. E aí vem um item muito importante. O que acontece? O que a pessoa começa a fazer? Ela começa a voltar para um ambiente onde ela se sente segura. E daí ela começa a olhar para o trabalho. Ela vai colocar todas as suas forças disponíveis e sobre-humanas no trabalho, porque lá é um ambiente que ela conhece. Inclusive, por isso que tem muitas pessoas, né, que são de muito sucesso na vida profissional, porque passaram a vida inteirinha fazendo isso, mas não adianta, tá? Uma hora a corda arrebenta, uma hora você vai ter que olhar para isso. Porque aí uma hora você vai se encantar por uma pessoa, vocês estão super conectados e você não consegue entender por que de alguma forma estabelece comportamentos tóxicos. É porque você vem de longa data atuando da mesma forma. Então vocês estão vendo a importância do autoconhecimento, a importância de estar alinhado, ter noção, trazer isso para a consciência, né? E não repetir padrões? Olha aí, gente, que riqueza. Bom, quem é meu aluno lá no Hotmart e é meu assinante no Instagram e que tem acesso a todas as lives, inclusive, você pode fazer isso, né? O link tá no Hotmart, tá aqui na minha bio. Meus stories também lá eu deixei o link na bio, também deixei, você pode ser assinante aqui pelo Instagram. No Instagram é um pouquinho diferente, porque eu também faço uns stories da minha vida de uma forma mais pessoal, mais íntima, só para assinante. Quem é meu assinante já viu uma live sobre as estratégias de desativação que o evitativo tem para se resguardar da relação. E aqui nós estamos entrando no último momento da live. Falei que a live ia ser curtinha. E aqui, preste bem atenção, se você ficou aqui até agora, você vai ter que ficar comigo, não custa, vai ficar no finalzinho, porque é uma coisa muito importante, tá? O ansioso,
que começou apaixonado nessa relação, no começo contido, né? Achava, né, que estava ali, né, viver dessa vez, ia viver o grande amor da vida, investiu e tal. Ele começa agora a estabelecer as mesmas estratégias do evitativo, que são elas, as 3 principais. Preste bem atenção, que provavelmente você vai se reconhecer. A primeira é o seguinte: a pessoa começa a reparar, inclusive com a ajuda dos amigos, né, nos defeitos da pessoa. Até então ela era uma cega, né, porque ela estava muito mais preocupada em se sentir aceita, pertencente à vida e à rotina do evitativo, que ela não tinha observado quantos defeitos esse evitativo tinha, quantos defeitos esse parceiro, essa parceira tinha. Então, como para autopreservação, ele traz essas estratégias de desativação de relacionamento. Uma delas é essa. Começa a observar, né, os defeitos daquela pessoa, que a qual até ontem estava num pedestal. Essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é, também com a ajuda dos amigos, né, aqueles que têm, é parar de alimentar as experiências positivas. Então, para cada experiência positiva, ele já traz uma lembrança negativa. Inclusive, ele começa a ter uma estratégia muito bacana, e essa daí, preste muito bem atenção. As pessoas, principalmente que fazem terapia, se você não tem acesso, essa é uma informação importante de você ter. O que elas percebem? Elas percebem que na relação, quando ela vai se tornando tóxica, ela acontece uma coisa muito que é o morde e assopra. O que é? O ansioso, né, na ânsia de estabelecer essa relação a qualquer preço, ele esquece que estava vivendo o morde e assopra. O que é isso? A pessoa, o evitativo, né, traz toda a culpa para ele, porque ele tá ansioso, ele tá enfiando os pés pelas mãos, ele tá carentão, ele tá cometendo erros mesmos. E o que acontece? Só que ele esquece que parte desses erros que ele está cometendo foi justamente por conta da outra pessoa. Porque a outra pessoa também está irresponsável afetivo. Só que essa pessoa que gerou isso, ela faz o quê? Ela gera, e muitas vezes sem perceber, de forma inconsciente, e depois que ela viu o estrago, que a pessoa, que o ansioso chorou, que tá mal, ou ele acabou traindo, enfim, ele vai lá e afaga. E daí qual parte que o ansioso fica? Com o afago. Porque no momento do afago, ele conquistou, ele pertenceu. E essa circunstância morde, assopra, fica num ciclo sem fim. Ninguém mais sabe quem começou, quem terminou. Porque na maioria das vezes, os dois estão inconscientes. Tá? E por fim, o que o ansioso começa a fazer? A estratégia mais poderosa que o evitativo tem. Ele começa a alimentar a autossuficiência. Então ele não programa mais projetos para o futuro, ele não estabelece mais encontros para promover intimidade, ele passa a sair mais com os amigos, ele passa a não alimentar mais as mensagens, né? Não alimentar mais compartilhamentos que acabavam compartilhando stories, rios, olha, vi isso aqui, lembrei de você. Ele passa a se preservar, a olhar para si, a concentrar a sua energia, né, para que volte a ser autossuficiente. E aqui, se você ficou até o final, era aqui essa informação que eu gostaria de dar, que é muito importante. É aqui nesse momento que muitas pessoas, né, ansiosas, bacanas, que inclusive eram seguras, mas se tornaram ansiosas, elas passam a criar uma casca tão grande, porque isso foi tão danoso, que elas se tornam o quê? Evitativas. Porque daí elas percebem que ser evitativo faz com que elas não sofram tanto. E daí elas se preservam. E é nesse momento que muitas vezes, né, aquelas pessoas que são nesse momento que as pessoas chegam para mim e falam: eu não acredito mais no amor, eu não quero mais relacionamento. Né? Alguns falam: eu quero que o evitativo morra, que coisa.
tá? E é nesse momento em que eu gostaria de te dizer o seguinte: se existe uma coisa com a qual eu tenho todos os dias acordado, pensado, é justamente fazer com que você entenda que não precisa ser assim. Antes de você chegar nesse momento, né? Antes de você chegar nesse momento, existem várias outras coisas que podem ser feitas e que juntos vocês podem sim construir algo muito bacana. Os dois vão ter que abrir mão, né, de muitas coisas, mas essa é a vida. O momento todo a vida está convidando a gente para isso, tá? E digamos que você tem escolhido, né? Inclusive, talvez depois dessa live ou depois de tudo que você tem passado, né? Pelo rompimento, eu venho aqui te dizer que a próxima live, aula live, eu vou trazer várias estratégias, né? Para que você passe, né? As pessoas sempre perguntam quanto tempo demora para superar. Eu não sei, eu não posso dizer isso porque vai depender de cada um, da sinergia de eventos, né, de circunstâncias que envolvem a vida de cada um. Mas há várias estratégias que você pode adotar para passar por esse período de uma forma mais amena, né, e se recuperar de uma forma mais que você saia mais saudável, mais forte. Então, este vai ser o tema da nossa próxima live aula, tá bom? Bom, temos alguns minutinhos, foi curta, mas nem tanto, né? Foram 40 minutos. Vou responder algumas perguntas que estejam ali alinhadas com o tema e de preferência na caixinha de perguntas, tá bom? Então manda já, aproveita que eu tô aqui para você, use-me e abuse, tá bom? Que bom que vocês gostaram, fez sentido? Quando vai ser? Provavelmente semana que vem, provavelmente na segunda. A Yara tá aí? A Yara pode nos ajudar com essa resposta. Eu sou exatamente assim, não sabia que era evitativa, mas vou procurar melhor. Olha, Lorena. E às vezes, Lorena, você se tornou evitativa também por uma questão de casca, né? Então, às vezes nem era este o teu objetivo. Gente, a live não fica gravada. Por quê? Porque essa live ela tá aqui à disposição para você nesse momento, mas depois ela fica de uma forma estruturada, né? Apenas para assinantes. Só que assim, a gente faz para assinantes e pago para você dar valor ali no material, mas custa R$37 e você tem acesso por 6 meses. E a cada semana tem um conteúdo novo. Inclusive, lá tem práticas para diminuir a ansiedade do ansioso, tá? O link do Hotmart tá aqui no link da minha bio e tá lá no meu story. R$37 por 6 meses, tá? E aqui no Instagram, se não me engano, é R$7,90 por mês. Ou seja, é para você... meu maior objetivo é que você se ajude e ajude outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Evitativa pode dizer o quê? O que significa? O evitativo é a pessoa que evita a intimidade, porque a intimidade faz com que invada seu mundo interno, um mundo interno que ela também desconhece e isso chega a gerar dor. Então, o evitativo vai evitar, né, as estratégias de um relacionamento. Então, vai evitar ter intimidade, vai evitar... ter projetos de futuro, vai evitar ficar de muita atenção na relação, então tá tudo bem se ficar o dia todo sem se falar, às vezes 2 dias, tá bom? Apego seguro, gostaria de saber mais. Quem é meu assinante tem acesso lá, só uma live aula sobre como que as estratégias e como modelar um comportamento seguro para um relacionamento, tá? Essas características do evitativo pode se confundir com o narcisismo? Não, tá? Por quê? Porque o que acontece? O evitativo, ele tem empatia,
tá? Ele ama, ele se preocupa com o outro. Ele só não tem, digamos que se seja um dimmer, né? Ele só não tem a intensidade de um ansioso, tá? Então, às vezes o ansioso, inclusive, até com essa propagação na internet em relação às características narcisas, as pessoas, é um narciso, só pensam nele, mas o narcisista não é só isso, tá? Não é só essa característica, tá bom? É importante, foi uma pergunta importante. Doutora, primeiro, obrigado pela sessão de hoje, foi muito bom. Vamos à pergunta. Essa defesa que o evitativo possui pode ser um trauma já sofrido? Veja, toda forma, né, eu me conecto não é só pelo trauma, tá? Mas também é o modelo mais presente na minha vida. Então, por exemplo, se os meus pais, né, se o meu pai e se a minha mãe, né, que ela me amava, mas ela não sabia lidar comigo, foi pega desprevenida e tal, ela evita a intimidade, mas me ama. Então, o que eu aprendo? Eu aprendo que isso é normal, que isso é uma manifestação de amor. Então, não necessariamente está vinculado a um trauma. Pode ser assim, pode ser que essa mãe, né, passou por um trauma, aprendeu, então ela está perpetuando isso. Mas não que isso tenha sido um trauma, né? A pessoa foi a modelagem dos primeiros estímulos ali ao longo da vida dela, no repertório de relacionamento que ela mais teve. Tá bom? Sou ansiosa e a minha esposa evitativa. Me identifiquei com os erros que você mencionou antes. Estou tentando arrumar o casamento. Tem alguma dica? Olha, Gabriel, a dica mais poderosa que eu dou para uma pessoa que é ansiosa e vive com uma pessoa evitativa é o seguinte: aprenda algo muito importante com o evitativo, que é a autossuficiência, sabe? Que é tirar o relacionamento do pedestal, que é aprender a se energizar de você por você, não esperar que o outro corresponda às suas expectativas para que você seja feliz, para que você tenha boa vontade. E você ficando bom nisso, dando espaço para sua esposa começa, opa, calma aí, né? O que aconteceu? Ele mudou e você começa a ficar sunshine, sunshine que eu digo assim, mais radiante, né? Mais seguro. Ela vai, porque isso é uma ferida também. O evitativo, gente, ser autossuficiente não significa que ele é seguro, tá? Ele aprendeu a gerenciar essa máscara, mas não significa que ele é seguro. Então, quando aí o ansioso se torna seguro, tá bem, tá transbordando, é uma ferida do evitativo. Ele vai querer se alimentar disso, tá? Então, é por isso que isso é tão importante que o ansioso dê esse espaço, que aprenda, né, a tirar o foco da relação. Sou ansioso 100% e sou casado com uma esposa 30%, acho que ansiosa, e 70% evitativa. Tô ferrado. Ao meu ver, se seguir essa estratégia evitativa, meu casamento vai acabar. Olha, eu não sei você, mas eu não consigo ler o futuro, né? Mas eu acredito que você também não tem essa habilidade. Relaxa, dê o seu melhor e viva hoje intensamente. É isso que importa. E isso em qualquer área da vida. O que mais? Me identifico com a fase de começar a não incluir mais a pessoa nos meus planos. Começar a pensar que sou autossuficiente. Chego a me sentir sufocada. Evitativa... eu acho que não foi uma pergunta. Olha lá, essa pergunta é interessante, da Suzane. Um evitativo no começo da relação pode desenvolver dependência emocional? Veja, vai ser mais difícil, tá? Por quê? Porque esse não é um esquema primário. O que eu quero dizer? Qual que é o esquema primário dele? É a autossuficiência. O esquema primário do ansioso é a dependência emocional. Tá? Agora, o evitativo pode se tornar dependente emocional, sim, se ele perceber, né, que inconscientemente o comportamento dele afastou o outro e ele tá amando, ele tá gostando, de repente
ele começa a perceber, inclusive, que quando o outro se afasta, ele não está conseguindo mais ser feliz, ele não está conseguindo mais se sentir autossuficiente, ou seja, ele depende da presença daquela pessoa para voltar a se sentir melhor. Então, nesse momento, ele pode se tornar, sim, dependente emocional, tá? Boa pergunta, gostei, interessante. Eu faço consulta? Eu faço, gente, mas a minha agenda, eu não tenho mais agenda para um tratamento contínuo, apenas fila de espera e encaixe. Por isso que eu venho aqui, faço as lives, convido vocês a serem meus assinantes apenas por R$37 a cada 6 meses, justamente porque é uma forma que eu tenho de poder contribuir com a vida de mais pessoas, tá bom? E o link, a Yara lembrou ali, tá no WhatsApp, tá bom? Se você quiser tentar esse encaixe. O ansioso pode se tornar ir para o apego saudável? Claro, gente. Tem sido a minha missão. O evitativo também, todos nós, né? Mas para isso a gente vai ter que abrir mão de quem a gente é, né? Então, o quanto a gente está disposto para isso? Tá bom? Cadê? Tem mais pergunta aqui, chegou pergunta. Ah, boa pergunta também da Jennifer, preste atenção. O que fazer quando esse evitativo se torna dependente em uma fase que você decidiu se manter afastado? Veja, nunca é o outro. Quem é meu consultorando, quem é meu seguidor há muito tempo, sabe muito bem que isso aqui é um mantra. Nunca é o outro. Se ele decidiu se tornar dependente, isso é um problema dele. Faz parte da responsabilidade afetiva dele com ele mesmo. Ah, mas dona Ana, e a minha responsabilidade afetiva? A sua responsabilidade afetiva é ser verdadeira. Olha, eu estou me afastando, estou me curando, estou nesse processo e eu gostaria que você respeitasse, né? Muitas vezes o que acontece com o ansioso, ele tem ele prefere, né? Ele mantém o evitativo no campo dele para alimentar a carência dele, mesmo que ele já tenha decidido se afastar, tá? Gente, 50 minutos de muita coisa boa. Eu espero vocês, né? Então venham, né, na próxima live aula, que vai ser muito importante, que é um conteúdo que vocês vão usar aí para, espero, não sempre, mas são estratégias que vocês podem usar quando vocês se sentem perdidos, quando sentem que perderam algo que era importante, né? Às vezes até para quando acaba um vínculo de trabalho, tá bom? Eu não deixo a live salva, tá, gente? A live é só para os assinantes, tá? Ela perguntou aqui, essa live estará para os assinantes? Sim, para quem é assinante, a live estará salva. Seja assinante do Instagram, seja para o assinante do Hotmart. Quem não é assinante não vai ter salva. E lembrando que é super acessível, justamente para que todos tenham acesso, mas todos se comprometam, por isso que é num ambiente fechado, ok? Bom, espero ter feito sentido na vida de vocês, espero que vocês voltem para casa com o coração mais aquecido e nós nos vemos na próxima aula live. Que vocês tenham aí uma ótima semana.